bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma videoaula. Meu nome é Emerson Modesto, sou professor de História. E nessa aula, então, nós vamos fazer um panorama sobre os governos, populistas desse período liberal e democrático que nós temos de 45 a 64. E para a gente entender, então, esse período, nós faremos, então, uma conceituação e uma caracterização dos governos que vai do Eurico Gaspar Dutra, que vai assumir pós-45 e 46, mais especificamente, até o golpe militar de 1964, onde vai dar início à ditadura militar. Para a gente fazer isso, assim como nós temos feito em outras videoaulas também, nós estamos nos apropriando de um slide. Vou colocar aqui para vocês o slide, então, para que nós possamos acompanhar. E dentro, então, do slide, que nós estamos vendo aqui, nós vamos relacionar, tem um vídeo aqui que nós estamos falando sobre a Era Vargas, sobre como que o Getúlio Vargas se apropriou do populismo. Populismo, gente, ele tem para a gente entender, assim, bem a grosso modo, ele tem essa noção do significado da palavra mesmo, de algo bem popular, de como, então, se deu os governos nesse viés de proximidade com a população, de como que as pessoas gostavam desses governos. E esse período, então, ele compreende, vai desde, então, dessa deposição de Getúlio Vargas em 45, em outubro de 45, e o Getúlio Vargas, ele era um grande apoiador, então, do Eurico Gaspar Dutra, que entrou em candidatura com o brigadeiro Eduardo Gomes. E é daí também que vai vir algo que nós chamamos até hoje, do brigadeiro. O brigadeiro, gente, é um cargo um cargo militar, só que a questão que dentro dos comícios, ele tinha essa questão do docinho lá de chocolate, que vai ser, então, nós vamos chamar ele de brigadeiro. Entendemos, então, que dentro desse período, então, acontece que os mandatos presidenciais, então, eles vão ter 5 anos. Só que a questão da Constituição que havia sido feita por Getúlio Vargas em 37, agora ela também vai passar a ser questionada. A gente vai ter, então, a garantia da liberdade de expressão, coisa que não havia de forma bem ampla durante o período de Getúlio Vargas, e a gente vai ver, então, o voto era secreto e universal, excluindo os analfabetos, soldados e cabos. E nós falamos também da questão da CLT, que foi a consolidação das leis trabalhistas que permanecem durante esse período. Quando o Eurico Gaspar ganha, até pelo apoio do Vargas também, que exercia sobre ele está dentro de um contexto, nós vimos que dentro do Getúlio Vargas o Brasil participou então da Segunda Guerra. Aqui já com o Dutra, a gente vai ver então que nós estamos num contexto de Guerra Fria e de políticas anticomunistas, até porque nós estamos dentro de um viés de intervenção estadunidense, e a gente vai ver então que, como eu comentei com vocês, ele questionava a Constituição, ele vai fazer uma nova Constituição, que é a Constituição de 1946, onde ele vai tirar esses padrões ditatoriais, vai acabar com os sindicatos pelegos, vai acabar com a questão da proibição das greves, vai dar mais liberdade de expressão e tudo mais. E ele também vai promover também o que nós chamamos de abertura econômica, onde ele promovia então esse alinhamento internacional com os Estados Unidos. Então ele vai romper as relações com a União Soviética, e em 47, então, ele vai cancelar um dos partidos comunistas no Brasil, que foi o PCB, Partido Comunista Brasileiro. E ele, então, dentro dessa política do liberalismo econômico, dentro dessa lógica de industrialização que já havia também desde, propriamente dita lá, mais impulsionada pela Primeira República e pelo Getúlio Vargas, ele vai, então, fazer facilidades para importações dessas empresas, nesse novo meio industrial. Algo que vai provocar, então, o esgotamento das reservas financeiras, a retratação da indústria nacional, o endividamento, e vai provocar, então, o arroxo salarial. O arroxo salarial, gente, é tipo um congelamento do salário. É uma rocha mesmo do salário. O salário ele não seria, então, aumentado até que se controlasse, a questão da inflação, que pagasse as dívidas e tudo. Então, vai reduzir esse poder de compra das pessoas, algo que vai prejudicar em muito a questão do consumismo também, que era muito influenciado pelo American Way of Life. Então, vai haver esse descontentamento dos trabalhadores dentro do governo do Dutra. Aí ele teve um plano, ele teve uma ideia de elaborar um plano econômico, e nós vamos ver uma sequência de planos daqui por diante. Esse plano é chamado de Plano SALT. O início se refere, então, àquilo que ele trabalha, ou seja, plano de saúde, de alimentação, de transporte, de energia. O propósito disso, então, era trazer esse avanço e proporcionar ao Brasil
a economia, então, ele pudesse alavancar, pudesse crescer cada vez mais. A gente vai ver, então, que em 50, durante o governo do Dutra também vai acontecer um movimento querenista, onde eles vão pedir, né, eles vão clamar pela volta do Vargas, e o Vargas, ele realmente volta, né, em 1950, e assim que ele volta em 1950, ele vai ter esse padrão nacionalista econômico e da política trabalhista. Getúlio Vargas, ele vai vencer o Eduardo Gomes, da UDN, e é a primeira vez, então, que ele é votado para estar no governo. Ele vai procurar apagar a imagem de ditador, né, que havia sido construída dele, e vai, então, trazer essa imagem do homem democrático, do homem do povo, mas as oposições, gente, que estão desde lá da era Vargas, continuam contra ele, não só com relação à UDN, que era a União Democrática Nacional, mas com relação a um viés político mesmo, e de pessoas que faziam propaganda, que ele poderia continuar no poder dentro dessa lógica que ele já havia feito aqui no Brasil. Então, eles eram antigetulistas, ele era contra a intervenção do Estado na economia, contra as leis trabalhistas, apoiavam o liberalismo, o alinhamento com os Estados Unidos. Eles, por exemplo, né, tanto o Carlos Lacerda, o Assis Chateaubriand, o Júlio Mesquita, a família Marinho, o José Sarney, o Antônio Carlos Magalhães, todos faziam parte da UDN nesse momento. E a gente vai ver, então, que o que Getúlio Vargas vai fazer é continuar impulsionando esse viés nacionalista, de pertencimento, de agregação mesmo, né, ao país, a mostrar o que ele realmente estava fazendo para ele. E para proporcionar isso, ele vai fazer, então, alguns programas sociais, ele vai criar a campanha do Petróleo é Nosso. É nesse momento, então, que se cria a Petrobras, e eles realmente viram, né, que poderiam... a autossuficiência do petróleo não está relacionada aqui ao segundo governo de Vargas, mas aqui nós vamos ver, então, a criação da Petrobras. O governo ainda propôs a lei dos lucros extraordinários, limitando a remessa dos lucros de empresas. A lei ela vai ser barrada no Congresso. A gente vai ver que, mesmo assim, havia ainda muitas pressões com relação ao governo dele. E dentro desse viés, então, tanto do trabalhismo e tudo, a gente vai ver que o João Goulart, né, que vai ser um dos presidentes que nós vamos falar aqui, ele vai proporcionar um aumento de salário que havia sido congelado lá no governo do Dutra de 100%. Isso os trabalhadores, é claro, né, que vão gostar. Ele vai reforçar o sindicalismo, vai apoiar os trabalhadores, vai criar a Eletrobras, o BNDE, mas ainda permanece sobre ele, então, essa questão da corrupção, permanece sobre ele a questão dessa insatisfação política que tinha sobre o Getúlio Vargas. E a gente vai ver, então, que ele vai sofrer denúncia de corrupção, até que vai acontecer um atentado, chamado Atentado da Rua Toneleiros, que vai ocorrer lá no Rio de Janeiro, em que o Lacerda ele vai escapar com vida, mas o major da aeronáutica, o Rubem Vaz, morreu. E a gente vai ver, então, que dentro desse atentado da Rua Toneleiros, o Getúlio Vargas realmente falava que não sabia de nada, mas dentro das investigações foi a guarda pessoal do Vargas que havia mandado, né, matar, então, o Lacerda, mas algo que foi um tiro no pé, literalmente falando, né? E algo que nós vamos ver, então, que isso vai cair no jornal, na boca do povo. E o Getúlio Vargas, então, ele vai passar a ser pressionado agora não só pela política, não só pela ser representante da política, mas pela essa questão também da população, que vai ver ele com outros olhos a partir desse momento. E ele vai ser isolado, então, politicamente, onde ele vai escrever uma carta-testamento ao povo brasileiro, e em seguida, então, ele vai suicidar, com um tiro no coração no dia 24 de agosto de 1954. E aqui, então, ele vai sair da vida para entrar na história, literalmente falando, porque é uma das frases que ele deixa na carta-testamento dele. E a gente vai ver, então, que depois do final do mandato do Vargas, o seu vice, o Café Filho, assume. E ele já tinha mais aproximação com a UDN, só que a questão é que nas próximas eleições vai ser eleito, então, o Juscelino Kubitschek, conhecido popularmente como JK. O Juscelino Kubitschek, ele então vai assumir. Ele tinha um lema de campanha que era 50 anos em 5, onde ele propunha, então, esse avanço industrial no país, o crescimento. Ele
vai realizar então o plano de metas que estava dentro da área da energia, de transporte, de alimentação, da indústria de base, da educação. Ele propunha então a criação dessas ferrovias, incentivado também pela economia externa, né, para criar as rodovias. Ele vai ser conhecido como o presidente Bossa Nova, né, pelo gosto musical dele e pela simpatia também que ele tinha. E ele vai, dentro desse viés, então, ele vai criar usinas de Furnas, de Três Marias, vai construir 20 mil quilômetros de estradas, como eu comentei com vocês, dessa construção dessas rodovias. Ele vai implementar a indústria automobilística. É aqui que vai vir o Fusquinha, né? O Fusquinha o Fusca vai vir para cá durante esse período também, com um impulso muito maior do que já estava vindo. Vai ter a ampliação da produção de petróleo de 2 milhões para 5,4 milhões de barris, a criação do Conselho Nacional de Energia Nuclear, a criação da Sudene. Aqui eu falei com você, né? O Fusquinha, então, vai ter as indústrias, a Volkswagen e outras indústrias de carro. A Volkswagen é uma das grandes financiadoras também da construção de rodovias aqui no país. E ele vai, então, propor a mudança da capital, até porque, para não ficar ligado a esse estigma de governo que tinha antes dele, ele propõe, então, a construção de Brasília, que vai ser construída em 1000 dias. E a construção de Brasília, então, vai ser um marco, né, do governo do Juscelino Kubitschek. Vai ser projetada pelo Oscar Niemeyer e ele vai ser inaugurado no dia 21 de abril, então, de 61. Ele ainda durante o governo dele, né, ele consegue inaugurar. Algumas fotos aqui vocês estão vendo sobre a construção de Brasília. Para isso, ele vai pedir empréstimo ao FMI, o Fundo Monetário Internacional, onde ele vai colocar o Brasil em uma crise muito grande. Vai aumentar, na verdade, a dívida externa do país, mas vai colocar uma urbanização intensa e desordenada, até pelo crescimento da população e desse viés industrial também que estava, né? As multinacionais serão incentivadas a vir, a inflação e a concentração de renda também vai aumentar muito, até pela questão do endividamento e dessa grande emissão de notas que haviam dentro do período. E a gente vai ver, então, que o período que Juscelino Kubitschek governa é conhecido como o período dos anos dourados, que é quando a televisão vem para o Brasil, que é quando a gente vai ter as conquistas do futebol brasileiro, vai surgir a Bossa Nova, que foi um dos nomes dados também ao Juscelino Kubitschek. Então, a gente vê que na próxima eleição, se pudesse reeleger, provavelmente a gente entende que haveria uma grande possibilidade. Mas como não existe o si na história, o próximo governo que nós vamos ver, então, é o governo do Jânio Quadros. O Jânio Quadros, o governo dele vai ser bem curto. E o Jânio Quadros, então, ele vai chegar ao poder, né, através das eleições. E o Jânio Quadros, ele já tinha uma ligação muito maior com a questão do comunismo e com essa questão também como é que eu posso falar para vocês? Com essa questão da reforma agrária e da proximidade, então, com as pessoas. O que acontece, então, que o Jânio Quadros, o vice dele era o João Goulart, e ele vai, então, ser apoiado pela UDN. Ele vai vencer o Marechal Henrique Teixeira Lott, e ele foi eleito, então, o João Goulart, como eu falei com vocês, eleito para vice. O lema da campanha dele era a vassoura. Ele falava assim que ele ia varrer a corrupção do país, que ele ia tirar, então, todo esse padrão corrupto que não fazia o país crescer, e tererê, tererê, tererê. E algo que a gente vai ver, então, durante o governo dele, então, que ele vai chegar realmente como esse fenômeno político, né? Dessa limpeza da corrupção que acontecia no país e tudo, e algo que passava, então, a ser muito bem visto também pela essa lógica, né, dos novos governos e das mudanças que as pessoas realmente queriam que acontecesse. Ele vai ser personalista e carismático. Ele vai defender a austeridade nos gastos públicos, o combate à inflação, o apoio à classe média e do proletariado. E a gente vai ver, então, que dentro da política interna ele era conservador, então ele vai promover, então, congelamento de salários, até porque já tinha subido dentro do governo de Vargas ali na proporção de 100%. Ele vai cortar subsídios de trigo, do petróleo. Ele vai tentar, então, controlar essa inflação que está cada vez mais subindo.
e ele também era muito moralista. E por ele ser moralista, ele vai proibir brigas de galo, vai proibir corridas de cavalo em dias úteis e vai proibir o uso de biquíni, então. Isso vai trazer um descontentamento muito grande para ele, com viés social, né, por ele ter intervido nessas questões, pelo moralismo que ele tinha, e mesmo apesar dessa popularidade que ele acabou tendo, isso vai afetar em grande parte o governo dele. Algo que nós vamos ver que na política externa, então, ele defendia essa questão da independência, né, e desse não alinhamento com os Estados Unidos, e ele vai reatar, então, as relações diplomáticas com a União Soviética, com China e com Cuba. Algo que, dentro desse contexto da Guerra Fria, não era bom dele se fazer. Até então, que no dia 19 de agosto de 61, ele vai condecorar, então, o Ernesto Che Guevara com uma das maiores ordens, né, méritos aqui do país, que é o Cruzeiro do Sul. E diante de tais atitudes, dessas ações populares, dessas ações dele de governo, de tentar controlar e tudo, ele vai ser muito mal visto pelas pessoas e por ligação ao comunismo, como ele foi culpado de ser, ele vai ser obrigado então a renunciar, permanecendo aí entre 7 e 8 meses no governo somente. Então, em 25 de agosto de 61, ele vai renunciar ao governo. Aqui está uma imagem então dele condecorando o Ernesto Che Guevara, que vai fazer parte da Revolução Cubana, junto com Fidel Castro. E a gente vai ver, então, que o João Goulart estava lá na China, quando o presidente aqui renuncia, e por ele estar lá na China, né, aqui vai formar-se uma campanha, chamada Campanha da Legalidade, ou Frente Legalista. Foi liderada pelo Leonel Brizola e tinha como objetivo, então, decidir se o Jango ou o Jânio Quadros permaneceria ou decidir quais seriam os rumos do país para aquele momento, então. Liderado então pelo Leonel Brizola, ele vai defender o direito da posse do Jango, porque era algo constitucional, né? Dentro desse padrão também da campanha da legalidade que vai ser discutido a questão da implementação do parlamentarismo aqui no país, mas prevalece então a questão, né, a vigência da Constituição e da permanência então dele permanecer como o presidente dentro dessa, até pela questão da renúncia do presidente. Então ele vai a campanha da legalidade, então, faz com que o João Goulart permaneça no poder. O Tancredo Neves, nesse momento, ele era o primeiro-ministro, e vai ser realizado, então, um plebiscito de 63, onde vai ganhar o presidencialismo. Aí, então, nós estamos falando do governo do João Goulart. João Goulart, então, ele vai fazer uma política também, ele vai criar um plano chamado Plano Trienal de Desenvolvimento. Tá dentro dessas mesmas perspectivas que nós estamos vendo, do plano SALT, do plano de metas. O plano trienal, ele vai ter esse mesmo viés de crescimento, de reforma agrária, de redistribuição de renda. Ele vai ser organizado pelo Celso Furtado, e ele vai desapropriar latifundiários improdutivos, vai encampar os refinários particulares, vai reduzir a dívida externa, vai manter o crescimento econômico do país, e dentro disso, então, vai se ver que as ligas camponesas, né, vai haver uma grande manifestação das ligas camponesas. Essas ligas camponesas, gente, elas acontecem desde o governo do Juscelino Kubitschek, até porque a gente vai ver que lá em Pernambuco, eles vão, dentro do governo do Juscelino Kubitschek, eles ainda incentivavam grandemente essa questão dessa redistribuição de terra para as pessoas. Essas ligas camponesas aqui, então, elas vão se posicionar dentro dessas demandas de redistribuição de terra, de poder ter a igualdade que os outros tinham, até que, então, em 13 de maio de 64, o João Goulart vai anunciar as reformas de base, onde ele proporcionava, então, facilitar o acesso à terra e melhorar a condição de vida no campo. Vai matricular todas as crianças brasileiras e combater o analfabetismo, vai dar ao analfabeto o direito de votar, e ele vai corrigir as desigualdades sociais. E isso, dentro desse contexto, permanece sendo muito mal visto, mesmo sendo algo bom para a população, porque está dentro de um contexto também de Guerra Fria. Ele vai ter a lei de remessa do lucro, onde ele vai trazer, então, um descontentamento dos Estados Unidos e a oposição direta da UDN. E por ele estar, então, totalmente ligado, e as pessoas acusarem eles também dessa ligação ao comunismo, e das ações dele serem proporcionais àquilo que as pessoas acusavam ele, então,
que vai estar onde ele vai anunciar, né, as reformas de base, o comício central. Vai acontecer aqui no país em 64, em 19 de março, uma marcha chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, onde as pessoas sairão às ruas de São Paulo contra o governo. Estamos falando de aproximadamente 500 mil pessoas, pais, mães, crianças, muita gente participando desse movimento contra o governo dele, a favor da liberdade e tudo. Isso muito influenciado também por aquilo que eles ouviam, por esse medo que eles tinham do comunismo, onde vai provocar então essa agitação política e social, que vai tomar corpo no país, e vai haver então as rebeliões dos sangrentos em Brasília, que exigiam então o direito de voto, e vai crescer então muito o número das greves. Os militares então, dentro desse cenário, eles vão perceber, né? Os militares, gente, eles são o exército brasileiro, nesse momento é um exército legalista. Eu falo nesse momento por causa que é o que nós estamos falando aqui dentro do período histórico. Legalista no sentido assim, eles precisam de autorização para intervir, né? E a gente vai ver então que para conter esse clima de desordem, o exército vai sair às ruas, até a mando da população também, né, para que ela intervisse, para que ajudasse, onde vai acontecer o que nós conhecemos como o golpe de 1964, e dá início à ditadura militar. Aconteceu no dia 31 de março de 64, onde eclodiu então a rebelião das Forças Armadas contra o governo de João Goulart. O movimento então contou com o apoio dos governadores, né, Adhemar de Campos, Magalhães Pinto, o Carlos Lacerda, e sem condições de resistir, então João Goulart deixa Brasília rumo ao Uruguai como exilado político. Bom, para a gente então, vocês viram, né, que eu fiz um padrão, é muita coisa, são muitos detalhes, mas eu procurei fazer aqui uma contextualização desses governos, procurei fazer aqui um panorama com relação a eles. Espero que vocês tenham entendido, possam voltar no vídeo também, se precisarem. E, no mais, até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus.